Oi, boa tarde. Você vai conhecer agora um guardião da história, esse que já foi um dos maiores e mais importantes municípios do Rio Grande do Sul. Mas como nem só de passado vive a Cruz Alta, que completa hoje 194 anos, o trabalho dele faz toda a diferença para as novas gerações. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, preste atenção, porque esse projeto resgata e valoriza a história dos antepassados e a nossa também. Como a maioria dos médicos, ele também convive com a agenda lotada. Consultas e cirurgias para cuidar dos olhos de muita gente. Eu normalmente trabalho de segunda a sextas-feiras, de manhã e na parte da tarde. De manhã começo um pouquinho antes das 9, vou até meio-dia, meio-dia e meio. Tenho normalmente cirurgias a partir da 1h30 e depois das cirurgias eu venho para o consultório, onde fico até umas 7, 7h30, 8 horas. Mas é aqui nessa sala que o Alfredo direciona o olhar para outra missão, a de resgatar a história de Cruz Alta através do comparativo entre fotos antigas e novas da cidade. O momento é de intensa concentração, mas também de muito prazer. A ideia do projeto começou em 2007, quando eu recebi de um amigo algumas fotos antigas de Cruz Alta. Recebi por e-mail, mais ou menos umas 20, 30 fotos. Então a ideia que eu tive na hora é colocar lado a lado essa foto antiga com uma foto atualizada. Então isso aí me entusiasmou a criar um projeto e a partir daí então eu fui atrás de novas fotos e, digamos assim, oficializei o projeto, coloquei um nome, né, batizei de Nossa Velha Nova Cruz Alta. Com o tempo eu fui percebendo que eu estava contando a história da cidade também através das fotos. Então isso me fez pesquisar mais e de modo que nos meus trabalhos, além das fotografias, eu tento colocar o máximo de informações possíveis também relacionadas àquela foto do ponto de vista histórico. Então eu comecei a pesquisar em livros, jornais antigos, revistas relacionados à cidade para me incrementar o trabalho como fonte de pesquisa. A maioria das fotos ele recebeu de presente. Outras teve que correr atrás para encontrar. Hoje o acervo é de mais de 2.500 imagens, que ganharam uma nova versão a partir do próprio olhar. Primeiramente, eu capto as fotos, eu tento colocar e classificar as fotos em determinados assuntos. Quando eu chego uma quantidade mínima de fotos para fazer determinado trabalho, então eu começo a montar as fotos no computador. E é nesse momento que o oftalmologista, apaixonado por Cruz Alta e saudoso pelo passado, se deixa imergir em um mundo cheio de história. Para isso, ele tem um ritual: escutar música nativista, de preferência as da coxilha. No alto da serra um dia, uma alta cruz foi plantada. Me considero uma pessoa saudosa e depois que eu comecei o trabalho, realmente eu notei que esse lado meu era maior do que eu imaginava. Então eu juntei o amor pela fotografia, pelas imagens, também pelo saudosismo que eu tenho e pelo amor que eu fui cada vez mais, digamos assim, aperfeiçoando sobre Cruz Alta. E quando tudo já está separado no computador, é hora de ir a campo e tentar ser o mais fiel possível na comparação entre a foto antiga e a que será captada. E é aí que a combinação entre o passado e o novo enriquecem a história de Cruz Alta. Uma maneira de mostrar que é possível inovar, construir sem perder a riqueza do que já foi tradicional. Olha só essas fotos comparativas da Rua Pinheiro Machado e essas da Igreja Matriz. Cruz Alta da Panelinha. Tudo eternizado pelo olhar curioso de quem carrega no peito o amor pela cidade que escolheu viver. Para mim, dois aspectos são importantes digamos assim, nesse projeto. O primeiro é que as fotos que eu consigo publicar, elas ficam eternizadas, ou seja, são fotos que estão salvas. E o outro aspecto que me gratifica muito é saber que o trabalho serve também para pesquisa e para o ensino, né? Aqui em Cruz Alta mesmo, o trabalho é utilizado pelas escolas
quando as professoras ensinam a história de Cruz Alta. Bebe a água da fonte, carrega a cruz da paixão. Trabalho extraordinário. Se você ficou interessado e quer conhecer um pouquinho mais do projeto Nossa Velha Nova Cruz Alta, é só entrar no site que aparece aí no vídeo. Lá estão 68 trabalhos já publicados pelo Dr. Alfredo Roeder.